O tema da nossa live de hoje é como deixar de ser mulher macho. E eu fiz um post, sei lá, semana passada, em que eu trouxe esse assunto, né? O post até falava que príncipe não se atrai por mulher macho, mas por princesa. Príncipe encantado não se atrai por mulher macho, mas por princesa. Alguma coisa assim. E eu fiz esse post com muita propriedade, porque eu fui uma mulher macho. Eu venho de uma família em que as mulheres têm essa característica de mulher macho. O que é uma mulher macho, ao meu ver, e da maioria que conhece esse termo? É uma mulher que carrega excessivamente uma energia masculina no jeito de ser. Não tem a ver com forma de se vestir, muitas vezes de se comportar, jeito de homem, não. Tem uma brocadeira aqui perto, né, gente? Jesus amado. Tá atrapalhando aí? Essa brocadeira? Ninguém merece. Ou dá pra gente seguir? Nossa. É brocadeira 9 horas da noite, esse horário, pelo amor de Deus. Dá pra seguir desse jeito, com esse barulho? Então, beleza. Mulher macho, então, é aquela que carrega uma energia excessivamente, cara, tem alguém ali. Mas vamos lá, então não vou parar, não. Ela carrega uma energia excessivamente masculina. Por que eu falo isso? Todos nós, seres humanos, homem e mulher, todos temos energias internas, masculina e feminina. A mulher macho, a tendência dela é que ela carregue uma energia muito mais masculina do que feminina. E, cara, isso prejudica pra caceta os relacionamentos amorosos. Demais. Vocês que vivenciam aí, muitos já devem ter ouvido aquelas frases do tipo: garante teu sustento, não depende de homem pra nada. O melhor casamento é com estudo e com trabalho. Trabalho primeiro, homem depois. Quem nunca ouviu essas frases? Né? Isso quer dizer que não tem certo ou errado também nessas frases. Tem simplesmente o efeito que elas causam na nossa vida. Se tá fazendo a gente deixar de ter um relacionamento que a gente tanto quer, ou se não, gente, esse barulho tá me incomodando tanto, o que eu faço? Acho que eu vou gritar pela janela. Sabe, tá me incomodando, eu não tô conseguindo. Parou, não parou. Ah, céus, concentra e vamos. Tá. Então não existe sobre essas frases se ela é certa ou se ela é errada, mas sim se tá prejudicando a gente ou não. Não adianta nada. Peraí. Eu não sou obrigada a ficar ouvindo tanto barulho assim, não. Melhorou um pouco, agora eu tô mais de boa. Ótimo. Tá, então vamos lá. E no mundo moderno, fechei, gente, tá? Vamos seguir, agora o barco vai andar. Então, no mundo moderno, a mulher, ela foi muito implicada aí pro mercado de trabalho também, a gente, né? Nossas mães, principalmente, desde a era um pouco aí das nossas mães, as nossas avós nem tanto, mas as nossas mães já começaram a ir pro mercado de trabalho, para esse lugar e para esse contexto em que ali a gente precisava de uma energia competitiva, a gente precisa ser objetiva, a gente precisa ser assertiva. Então a mulher, de certa forma, por estar nesse ritmo de estar mais inserida no mercado de trabalho, exige da gente esse tipo de atitude, de energia e tudo. Mas aí, galera, que entra o ponto. A gente vai perdendo, reprimindo a nossa natureza, que é sensível muitas vezes, que é amorosa, que é paciente, compreensível. Isso eu falo na natureza mesmo, sabe? Não naquilo tudo que eu já trouxe aqui, de você tolerar isso, tolerar aquilo do parceiro. Muitas mulheres toleram relacionamentos ruins, mas o que não quer dizer que elas não são mulher macho. Muitas são. E se submetem a relacionamentos ruins com as próprias características de mulher macho. Eu diria mais. O fato da gente ser mulher macho, que aí eu vou colocar agora o que a gente tem em comum, o fato da gente ser assim, muitas vezes desperta
ou ajuda a despertar no nosso parceiro aquele ogro que existe dentro dele. Então, quais são as características das mulheres macho? Cara, vê se vocês vão se reconhecendo aí, porque eu fui preenchendo isso de acordo com o que eu estudei, mas com o que muito mais eu vivi também. Características, qualidades, vamos lá, é bom, cara. Ser mulher macho não é ruim no todo, não. A gente é determinada, a gente é corajosa, a gente é confiante, a gente é proativa, a gente é resolutiva, confiável, ágil para fazer as coisas, a gente é visionária, já vê lá na frente, então começa a fazer agora, já tem que fazer alguma coisa agora para lá na frente dar certo. A gente é guerreira, a gente é objetiva e muitas vezes independente financeiramente também. E se vocês têm alguma outra característica que vocês reconhecem, digam aí. Mas eu vejo isso como características gerais de mulheres macho. Só que algumas características em excesso, elas se tornam defeitos. E aí vem aqui vários defeitos que a gente, por ser ou por ter sido mulher macho, acabou praticando, enfim, cometendo. Autossuficiente, e isso é diferente de mulher independente. Uma mulher independente é aquela que consegue prover o próprio sustento, muitas vezes financeiro e tudo. A autossuficiente é aquela que consegue sobreviver sem ajuda de ninguém. É aquela coisa, eu consigo viver sem ajuda, sem apoio, não preciso da sua parceria de certa forma. Então, autossuficiente é considerado um defeito dessas mulheres. Arrogante, muitas vezes a gente é na nossa forma de ser, de falar. Fria, estressada, impaciente, crítica, intolerante, agoniada, insensível, chata, grosseira, mandona, curta e grossa. Quem aí não foi aquela curta e grossa ou não é aquela, eu sou curta e grossa, eu sou rápida e direta. E aí eu vou falar por mim, quando eu tinha meus 2 relacionamentos anteriores que eu considero abusivo, todos esses defeitos, todos, sem tirar nenhum, eu praticava, eu tinha no meu jeito de ser. E eu percebi que isso era um dos maiores motivos para minha infelicidade, para minha frustração. E que eu mirava, mas eu quero um relacionamento assim, assado. Putz, eu quero um homem, não quero um homem que me trate desse jeito, eu quero um homem que me trate, sabe, com carinho, me admire, me respeite e tal. E aí eu fui vivendo e quebrando muita cara e eu entendi que eu sendo desse jeito arrogante, estressada, impaciente, muitas vezes intolerante com o jeito do outro de fazer as coisas, eu não ia chegar onde eu queria. Então foi aquela coisa, ou eu mudava, ou eu ia viver sofrendo. E na minha realidade, gente, minha avó é paraibana, cara. Minha avó, mãe da minha mãe, maravilhosa. Amo, cara. Ela faleceu tem uns 2 anos já. E ela é paraibana, ela veio da roça. Ela era típica escrita mulher macho. Sabe o que minha avó fez já um dia? E ela contava essa história várias vezes e eu adorava ouvir. O meu avô dormindo, ela pagou tostão para os meninos da rua para derrubar a casa. Porque ela queria e ela sabia que ia ser melhor para a família, ter mais condições e tudo, se eles se mudassem dali de onde eles estavam, do barraco que eles moravam ali, nem lembro o material que era aquelas coisas batidas lá na época. E meu avô não queria mudar. Aí ela falou, então enquanto você tá dormindo, eu dou um jeito. Ele simplesmente, dormindo, ela derrubou a casa, montou as coisas no jegue lá, pagou os tostão pros meninos, meu avô acordou, a casa já estava derrubada. Aí você vai me dizer que na minha família, no sangue que corre aqui, não tenho características e eu não herdo essas coisas de mulher macho? Herdo demais. Minha mãe saiu do Nordeste sozinha, a primeira filha saiu de casa, foi para Porto Velho, onde era, na época, floresta, não tinha contato com ninguém há 35 anos atrás, sozinha, se formou, lá arrumou um trabalho, comprou a própria casa. Aí você vai dizer que não é uma mulher macho, que não é uma mulher determinada, que não é uma mulher que sabia o que quer, corajosa e tudo. Só que essa energia para um relacionamento não é boa. Essa energia para o relacionamento não é boa. Então eu quero ensinar para vocês aqui hoje definitivamente a ser mulher macho na rua e mulherzinha dentro de casa. Porque se vocês querem ter um relacionamento, hoje a Marcela, o jeito que eu sou tratada e tudo que eu mudei, eu falo, cara,
não quero mais saber daquele jeito de funcionar de antes, não me interessa mais, sabe? Porque é muito mais gratificante a gente entender que o nosso marido dentro de casa, o nosso companheiro ali na mesa de jantar, quando a gente chega do trabalho, chega da rua, com aquela energia toda que a gente tem, mas quando a gente senta na mesa, é a mulher só que eles precisam e que o nosso relacionamento precisa. Não é a mulher macho, não é aquela mulher competitiva, aquela mulher determinada muitas vezes, sabe? Então a gente tem que entender em que contexto que é bom ser mulher macho, mas tem dentro de casa, num relacionamento a dois, você não vai despertar o melhor do seu relacionamento sendo assim. Então vamos lá, galera. Eu trouxe aqui 10 dicas pra gente aplicar. E aí vocês vão falar assim, nossa, Marcela, mas essas dicas são relacionadas ao homem, a me relacionar com ele. Mas é óbvio, porque não tem como eu virar pra você e falar assim, deixa de ser mulher macho. Aí você vai falar assim, tá, como é que eu faço isso? Então, para deixar de ser uma coisa, a gente tem que focar no que a gente quer ser, no que a gente pode fazer, em quais atitudes que a gente pode tomar. E não simplesmente, como é que eu deixo de ser mulher macho? Ah, galera, vamos ser mais feminina, não é assim que funciona. E uma coisa interessante, sabe o que é? Que eu percebi também, que esse jeito nosso um pouco arrogante, impaciente muitas vezes, estressado, ou de fazer, esconde medos nossos. Esconde algumas feridas nossas. E aí, essas mulheres que eu fui um dia, às vezes podem até achar que fazer algumas coisas ou olhar com um olhar diferente para as dicas que eu vou dar aqui pode ser, nossa, mas eu tô me sujeitando a isso? Quem se sente afrontada por ter uma postura mais participativa no relacionamento é porque a mulher é macho, entendeu? E se vocês estão aqui me ouvindo, é porque já não serve mais. Ou porque vocês querem tentar de uma outra forma. E eu vou falar pra vocês o seguinte, cara. Eu dou dica aqui do que eu vivo. Eu não sou perfeita, o meu relacionamento não é o sem problemas, apesar de ser muito bom pra mim. Mas essas 10 dicas que eu vou dar pra vocês, antes de vir aqui falar nessa live, eu fui falar com meu marido. E eu falei, amor, eu preciso de 2 minutos seus, que eu quero te perguntar uma coisa. Aí ele falou, fala. Aí eu falei as 10. E aí ele foi, depois no final eu vou falar pra vocês o resultado. O que ele acha dessas 10 dicas que eu vou trazer pra vocês, que funcionam no nosso casamento, ou que eu ajo dessa forma. Vamos começar? Então, primeira dica. E vocês vão perceber que todas elas estão voltadas para o relacionamento com ele. Se você hoje tem alguém, ótimo. Se você não tem ninguém, bom também, porque você já sabe como é que funciona a lógica masculina. Então vamos lá. Primeira dica. Pare e acabe com as críticas. Como é que fala? Para erradicar. Erradique. É para acabar de vez com as críticas em relação ao seu parceiro. Pelo amor de Deus, críticas só quando vocês estiverem a sós. Não adianta nada em 4 paredes ser juras de amor, mas na frente dos outros também ser só crítica em relação a ele. Eu falo isso porque eu vivi isso dentro de casa. Uma das coisas que, infelizmente, ou felizmente, para eu aprender tudo que eu tive que aprender, que a gente presenciava, eram críticas constantes de um em relação ao outro. Então, acabe com as críticas em relação ao seu parceiro. Porque, cara, o que você vai ganhar com isso? O que você vai ganhar criticar o seu parceiro, sobretudo na frente de outras pessoas? Nada. E uma das características das mulheres machos é isso. Às vezes em tom de brincadeira, às vezes verdade mesmo, às vezes aproveitam a situação ali na frente dos outros já para soltar uma do tipo... mas porque ele também não faz isso, porque ele aquilo, porque aquele dia, não sei o quê, como se tivesse ali por cima mostrando que ele é realmente incompetente. E aí, cara, você só tá minando seu relacionamento. Você só tá perdendo a oportunidade de ter um cara ao seu lado que te trate melhor, que te trate como você realmente quer. Segunda dica, elogie e aprenda a admirar as qualidades. Cara, gente, sabe por que eu falo isso? Jesus amado. Todas essas dicas que eu tô dando aqui pra vocês hoje, eu não aprendi dentro de casa. Eu quebrei muito a minha cabeça pra aprender isso. Eu não tinha nenhuma referência. Nem
dentro de casa e nem próximo de tio, tia, amigo, pais de amigo. Eu nem lembro de pais de amigos até que eu admirasse, falasse assim, nossa. Então, foi muito bater cabeça para eu ir entendendo que existia uma forma diferente de me relacionar, cara. Que aquilo ali não era normal, sabe? E quando eu falo elogie e aprenda a admirar as qualidades, porque tudo que o homem quer é que você confie nas habilidades dele. Todo homem tem dentro de si um menininho que quer ouvir bom trabalho, parabéns. E eu falo isso porque não é nada comum a gente, ou não é nada intuitivo e natural da maioria de nós aqui, elogiar quando ele faz alguma coisa boa, quando ele faz alguma coisa por você. É difícil. É aquela coisa, não fez mais do que obrigação. Ah, obrigado. Ah, mas eu também fiz isso, né? E tal. Então é difícil. E a mulher macho, quando ela quer ser mais mulher para o homem dela, mais mulher para a relação, aquela mulher que de fato o relacionamento precisa para dar certo, ela precisa reconhecer as habilidades dele. Ela precisa reconhecer as pequenas coisas ou grandes coisas ou qualquer coisa que ele faça de bom ali. E quando um elogio vem também na frente de outras pessoas, melhor ainda. E aí eu vou dar um exemplo meu mesmo, uma oportunidade que eu criei e travou. Voltou, quando voltar me avisa. Voltar, me avisem. Voltou, pessoal? Voltou? Mel disse um joinha aí. Que mais que o pessoal vai... Voltou para todo mundo? Beleza, então vamos lá. E aí eu vou dar um exemplo, vocês pegaram até que parte, será? Que eu tô falando de elogiar. De aproveitar para elogiar e admirar as habilidades do outro. Então, resumindo, um exemplo meu, às vezes você pode criar uma oportunidade para elogiar. Exemplo, meu mesmo, estou falando com a minha mãe por telefone, que agora nessa época de corona é só assim que dá. Mãe, você não sabe o que o Sérgio fez hoje? Eu comentei com ele que eu queria comer uma coisa diferente de manhã cedo, e aí ele entrou na internet, pesquisou, que ele adora cozinhar e cozinha super bem, pesquisou uma receita super diferente, fez um nhoque de batata baroa, sem trigo, sem nada, maravilhoso. Cara, eu dou um exemplo básico, se ele ouve eu falando algo desse tipo, você acha que ele não vai gostar? Óbvio que vai. E aí é uma oportunidade que eu crio também de reconhecer e de fato validar algo de legal que ele fez, algo de bom que ele fez. Mas tem mulheres, e eu era viciada em criticar. Eu fui uma mulher viciada em criticar e observar os defeitos. Porque por algum motivo foi o que eu mais vi dentro de casa. Era aquela mulher insatisfeita, era aquela mulher que não reforçava nada de positivo, era aquela mulher que não adiantava fazer nada, que estava bom, que não fez mais do que obrigação. E quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda a nossa forma de agir. Por isso que a segunda dica é elogie e aprenda a admirar as qualidades dele. E traduza isso para palavras muitas vezes. Elogie ele para outras pessoas. Elogie ele, não muito para as amigas não ficarem querendo voar em cima Mas elogie também para o grupo de amigos de vocês quando tiver oportunidade. Não é de mentira, não é rasgação de seda. Para vocês que não é natural fazer isso, vocês podem achar até assim, ai, mas que saco, como é que eu vou fazer isso? Tipo, ai, ele não merece, tipo, não tem nada a ver. Experimenta, cara. Se você quer ter um relacionamento à altura do que você precisa experimentar formas diferentes de agir. Porque você tá vendo que ser desse jeito, mulher macho, cabeça dura, sabe? Não tá rolando.
Então precisa de mais energia feminina. E dentro da relação a dois, elogiando ele, você já ganha muitos pontos. E aí vocês vão percebendo o seguinte, que à medida que eu vou dando as dicas para vocês fazerem alguma coisa, naturalmente eu tiro o foco daquela mulher independente, daquela mulher um pouco arrogante, agressiva, porque obrigatoriamente, para vocês aprenderem a elogiar, vocês vão precisar se tornar ou ter um olhar e uma atitude mais sensível, tá? Então, naturalmente, as dicas que eu dou, elas já te tiram dessa mulher crítica, impaciente, intolerante, não sei o quê, e já te jogam para um jeito mais sensível e natural, porque a nossa natureza é essa. A natureza da mulher de gerar, de gestar, de parir, de cuidar, de ser sensível, a nossa natureza é essa. Terceira dica: entenda, pelo amor de Deus, que ele tem o próprio jeito dele de fazer as coisas. E isso para quem namora, para quem é casada, para quem mora junto, para qualquer pessoa. Entenda, cara, que quando você pedir para ele esticar um negócio, um lençol de cama, fazer qualquer coisa, ele vai fazer do jeito dele, não é do seu. E se você falar para ele melhorar aqui, arrumar ali, ele vai pensar assim: você acha que eu sou incompetente para fazer isso? Você tá pensando que eu sou incompetente ou que eu não sou tão competente assim para esticar um lençol, para arrumar tal coisa? Então, a gente precisa aceitar o jeito do outro de fazer tudo, absolutamente tudo, dentro de casa, da vida, no trabalho. E aí aquela coisa, sobretudo quando você pede pro outro fazer alguma coisa, evita ao máximo ter que corrigir ele. E se você quer corrigir, ou pelo menos dizer, faz assim da próxima vez, cara, elogia o que o cara fez, na boa, sabe? E aí eu trago até um exemplo aqui que fala no livro que eu vou indicar aqui no final, que é: o cara trocou a fralda do menino, do filho, aí estão lá na sala, o menino dá 2 passos, a fralda cai tudo. Aí o menino fica pelado, bunda de fora e não sei o quê. Aí a mulher, naturalmente, mulher macho, vira e fala assim: porra, nem a fralda direito você sabe trocar, deixa que eu troco. Ou simplesmente levanta do sofá e fala: deixa que eu troco e tal. Não, cara, a mulher sábia, a mulher que ter essa leitura do relacionamento, ela vira pro filho ali na frente do marido e fala: ó, essa bundica sua não vai escapar de novo das habilidades do seu pai, não. Que agora dessa vez ele vai lá te pegar e eu tenho certeza que vai dar certo. Tipo, ela olha pro marido ainda com um olhar de incentivador, de tal. E ela não perde a oportunidade, ela não coloca ali aquele papel de arrogante, de mulher que sabe fazer melhor, do jeito dela é só ela que sabe fazer. Ontem na live, nem sei se foi ontem, tanta live, mas eu acredito que foi, de ser boazinha demais. Não, acho que foi segunda. Na live de segunda, eu falei muito sobre os pensamentos do tipo: se não fizer, ninguém faz, tudo aqui depende de mim, porque se não sou eu na vida dele, ou se não sou eu, tal. Esses também são pensamentos de mulheres que têm esse perfil mulher macho, porque ela se acha que o jeito dela é melhor de fazer. E não, a terceira dica pede que você entenda que cada um tem o seu próprio jeito de fazer. E à medida que eu vou falando pra vocês essas coisas, eu vou tanto lembrando dos meus relacionamentos anteriores como do relacionamento da minha mãe, e eu fico assim: gente, por que, né, que não tinha isso? Porque falta autoconhecimento. Porque enquanto a gente não percebe também como é que a gente alimenta o nosso relacionamento, ou o pior lado do nosso parceiro, a gente vai viver uma vida e um relacionamento que é menos do que a gente merece. Mas é isso que você não quer. Outra quarta, nem sei, mas eu tô na quarta agora, né, gente? Pergunte o que ele pensa, não decida nada sozinha. Misericórdia, isso aqui tem que pregar no espelho. Porque quem aí que tem a mania de qualquer coisa decidir, porque sabe até que ele vai concordar e já decide e comunica a ele. E ele podia até concordar, mas aí quando você comunica e você já decidiu, você joga o negócio no ventilador. Então, pergunta o que ele pensa, decida depois. Não existe no relacionamento o jeito que você pensa que é o melhor.
Ah, mas porque isso aqui eu já li, isso aqui é o melhor pro nosso filho. Tá aqui na cara que isso é o melhor, porque tem que ser assim, tem que fazer assado, é melhor a gente fazer assim. Cara, um relacionamento saudável, ele precisa que a necessidade e o desejo dos dois coexistam ao mesmo tempo. Então, amor, tô pensando em colocar o fulano na aula de tal coisa, o que você acha? Amor, eu tava pensando aqui que... E aí você coloca todos os dilemas aí, o que vier, situações a serem resolvidas. Tava pensando aqui que você falou comigo da gente viajar em tal época, mas eu pensei que talvez essa outra fosse melhor, por isso, por isso, por isso. O que você acha? É conversar, gente. Ah, tô pensando em fazer a festa dele, do tema tal, porque ele gosta. O que você acha? E não, vou fazer a festa dele, desse tema, porque é o que ele gosta. Aí o pai fala, mas eu queria que fosse de tal coisa. Você fala, não, mas é porque... Aí você já gera uma briga, você já começa gerando um conflito totalmente desnecessário. E não é o que você fala, é como você fala. Sabe? E às vezes ele pode acatar a sua decisão, sua ideia, mas tudo depende da forma como você coloca. Então, galera, pergunte o que ele pensa, não decida nada sozinha. Quinta, diga a ele e faça ele saber o que está havendo na família. Por quê? Todas essas eu perguntei do meu marido. Eu vou falar pra vocês no final qual foi a avaliação dele. Como é que eu tô aí nessas dicas aí. Mas, porque mesmo os maridos que viajam ou que ficam muito tempo fora ou que não participam tanto do dia a dia, eles têm necessidade de pertencer, de saber, de participar. A pior coisa para o homem é ficar sabendo da família, do filho, de alguma coisa que aconteceu por terceiros, cara. Então, mesmo que ele esteja longe, mesmo que ele fique mais tempo fora do que dentro de casa, faça ele participar. Conte para ele as coisas que acontecem com a família, com o filho, com a escola, com uma coisa que vai mudar em casa, qualquer coisa, faça ele participar. E a mulher macho não faz isso. Tem uma dificuldade tremenda. Aí você pode pensar assim, mas tipo, como, cara? Eu quero trocar isso aqui de lugar, ou eu quero pintar tal coisa, eu preciso... Pra quê? Ele nem tá em casa, ele só chega e tá tudo pronto, pra que eu vou falar com ele? Cara, porque ele faz parte do relacionamento e da família. Simples assim. Porque ele faz parte. Então não custa nada você simplesmente consultar, perguntar e saber. Ele tem que saber o que está acontecendo com a família. Quem tem filhos, principalmente, ele precisa saber. É importante. A pior coisa para um homem é ficar sabendo por terceiros, tá? Então faça ele ficar sabendo o que está acontecendo com a família. E aí vocês vão vendo, gente, que todas as dicas que eu dou, elas caem em cima de uma coisa: comunicação. Então vocês vão percebendo que o amor, a comunicação é onde o amor começa, mas também é onde ele termina. E as mulheres machos têm uma dificuldade tremenda de se comunicar, porque a gente quer impor, porque a gente quer decidir, porque a gente acha que é melhor, e aí vem aquela dificuldade tremenda de comunicar, de falar, de perguntar, de ouvir, sabe? Então vocês vão ver que todas as dicas, elas sempre se voltam numa forma de você fazer isso acontecer, que é se comunicando. É com palavras, às vezes é com gesto, mas é comunicação, cara. Um relacionamento, todo dia, toda hora, a gente precisa disso. E a comunicação de mulheres machas é extremamente afetada e comprometida. Então tá na hora de mudar. Então você precisa mudar a sua forma de se comunicar, definitivamente. Outra, demonstra interesse pelo que ele gosta de fazer, cara. Isso é hobby, se ele tem algum hobby, ou se o trabalho dele é uma área que ele gosta muito, demonstra interesse por essas coisas, sabe? Às vezes ele gosta aqui em casa, tipo, é futebol, gosta muito de futebol. Eu adoro assistir, eu também gosto. O lance aqui é que a gente tem até muitos interesses em comuns. Mas tem coisa do trabalho dele que ele quer me mostrar, que ele desenvolveu. Eu olho, eu paro, eu entendo, eu pergunto, sabe? Então, assim, demonstra interesse por alguma coisa que ele gosta de fazer. Ele gosta de andar de moto, fazer trilha e pular as montanhas, sei lá da onde. Aí você viu um campeonato que teve, aí você conversa com ele, eu vi o campeonato tal, aquele cara que você gosta, né? Ele ganhou, sei lá o que é, perdeu, o que aconteceu, ou vai ter um campeonato, você não quer participar e tal. Mas mostra interesse pelo que ele gosta. Se você quer ter a atenção do homem, aprenda demonstre interesse por alguma coisa que ele gosta, cara. Pode ter certeza.
pode ter certeza que ele vai estar muito mais disposto a te ouvir quando você demonstra interesse por alguma coisa dele, tá? Então essa é uma dica, assim, que às vezes passa batido. Às vezes você tá aí, pode até agora pensar, o que meu marido gosta? Tipo, ou meu namorado, o que ele gosta de fazer? Sabe? Como é que eu posso demonstrar esse interesse pra ele? E demonstra, cara. Pergunta, mostra que você tá interessada, ou pesquisa alguma coisa sobre esse universo dele, conversa com ele sobre isso, sabe? Porque mulheres macho vivem tão aceleradas na correria e cheias de coisas para fazer. E você sabe de uma coisa? A mulher macho, ela tende a ser muito atarefada. Ela tende a ser muito sobrecarregada. Mas por quê? Porque ela não consegue comunicar. Porque ela não consegue respeitar o tempo do outro de fazer, o jeito do outro de fazer as coisas. Ela é acelerada. Pelo menos lá em casa era assim que funcionava. Sabe? E aí tudo que quer é a participação do outro. Mas tudo que você faz é contra essa participação dele. Velho, aí lascou, né? Aí você vive um impasse, um dilema existencial, do tipo, eu não mereço isso, e é isso que eu vivo. Mas porque suas atitudes, que é o que eu falo, a gente é responsável pelo que a gente planta. Como é que é? Travou e voltou. Pera aí. Que é o que eu falo, a gente é responsável pelo que a gente planta, mas pelo que a gente também deixa de plantar. Então as coisas, as oportunidades que você perde no seu relacionamento, de comunicar melhor, de fazer um elogio, de fazer um reconhecimento, de parar de criticar, essas oportunidades que você perdeu foi algo que você deixou de plantar, que você também está deixando de colher. Mas sem ficar olhando para o passado e para a culpa, é agora. O que eu posso fazer daqui para frente? Travando, voltou? Tá, voltou. Gente, vamos combinar o seguinte, quando travar e voltar, aí vocês já falam pra mim aonde que parou. Pra eu saber da onde que eu volto a falar, entendeu? Porque vocês são os meus norte aqui, tá? Então aí vocês falam, parou na parte que você falou tal coisa. E aí eu já sei da onde que eu, retomo o negócio. Deixa eu abrir aqui pra iluminar mais um pouco. Mas eu vou seguir, então, de onde eu parei, beleza? Então, o último, eu estou assistindo pelo YouTube, não tá travando. Inteligente quem tá pelo YouTube, né, gente? Tá, mas vamos lá. Então, essa última foi, demonstra interesse pelo que ele gosta de fazer. Ótimo. Agora demonstre respeito. Aí você vai falar assim, Marcelo, eu já demonstro, eu não traio ele, eu não faço nada de errado, eu cuido dos meninos, eu cuido da casa, de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, eu já respeito ele. Não, mas respeito pro homem não é isso. Respeito pro homem é tudo que eu já falei aqui, que se você aplicar ele vai estar se sentindo respeitado. E aqui no caso você tem que aprender a respeitar ele com palavras e atitudes. Como que eu faço isso, Marcela? Exemplo, cara, dá prova verbais de que ele é importante pra você, de que você admira ele, diz pra ele o quanto que ele é importante na sua vida, ou quanto que você admira o fato dele tal coisa, o jeito dele ser um ótimo profissional, ou quanto que você admira a forma dele se preocupar com os filhos, ou quanto que você admira o jeito dele cozinhar, cara, tipo, qualquer coisa, a importância dele na sua vida. A gente precisa dar provas verbais e físicas também. Ele fez alguma coisa legal por você, pelo filho, pela casa, agradece em forma de carinho. É um abraço, é um beijo, é um cafuné, alguma coisa do tipo. Porque quando a gente junta verbal com físico, com uma demonstração física, cara, você não tem noção de algo tão simples, mas que pode ser tão difícil pra você. Eu tô na 7. Eu tô na 7, acho que é 7. Eu não coloquei número aqui, eu fico perdida, gente, mas eu tô na 7. Quando você junta uma demonstração verbal com física, cara, é um prato cheio, sabe? Eu até coloquei aqui alguns exemplos. Sou feliz por ter você na minha vida. Te admiro como pessoa. Admiro o jeito que você cuida do nosso filho. E repita. Então, dê provas verbais, físicas e repete isso. Quem fala muito disso é o Caio César no livro dele. Dê provas verbais, físicas e repete isso sempre que você puder, sempre que você tiver uma nova oportunidade. Tá?
Percebe? Eu tô tirando o foco daquelas características negativas de uma mulher macho e implementando outras muito mais sensíveis e assertivas. Cara, tem essa aqui, antepenúltima, 8ª. Nunca compare o seu abençoado parceiro com outro homem. Uma coisa é ele se sentir comparado, quando você às vezes elogia algum homem na frente dele. Ele pode se sentir comparado. E aí o risco do seu lado é até menor. Mas nunca compara ele com outro homem, com ex. Cara, tipo, velho, tem mulher que compara o marido com ex, o namorado com ex. Mas porque fulano não fazia assim. Cara, tipo, eu sei que o seu objetivo é que ele faça tal coisa. É que ele seja melhor. Mas isso, você falando isso, cara, você vai botar uma lenha na fogueira tamanha que você não faz ideia. Então, e eu via muito isso dentro de casa, de tipo assim, é um botar a lenha na fogueira achando que você tá incentivando, tá vendo? Porque fulano isso, ou porque podia fazer isso. Aí você bota uma lenha na fogueira desnecessária. E tudo que você queria, às vezes, era que ele te ajudasse ali naquela tarefa, naquela coisa. Você não vai ter. Então não compare ele com outros homens. Penúltima, aceite o ritmo diferente. Ritmo é diferente de jeito. Eu já dei a dica, aceite o jeito dele de fazer as coisas, de esticar a cama, de arrumar o lençol, de varrer a casa, de trocar a fralda, de limpar a casa, de tudo, de cozinhar, de tudo. Aceita o jeito dele. Agora é o ritmo. E ritmo, gente, todo mundo tem o seu. E quando você aceita o ritmo do outro de funcionar, você fica menos ansiosa, porque não vai rolar ser no seu tempo e do seu jeito. Então para com esse controle, com essa ansiedade de querer que seja da sua forma, do seu jeito e no seu tempo, porque não vai rolar. Você pode até fazer, só que aí você vai ficar sobrecarregada, se você não aceitar o ritmo do outro de fazer. E aí tem um exercício que eu vivi, eu até acho que já comentei, que é a Sol, que é uma instrutora de mindfulness, e ela falou, galera, fica todo mundo em pé, era em círculos que a gente tá, em círculo que estava o nosso grupo, fica todo mundo em pé, fecha os olhos, depois faz em família, quem tiver filho e tudo, é muito interessante esse exercício, fecha os olhos e contem até 60, eu quero que vocês fiquem em pé 1 minuto, de olhos fechados, e quando você terminar de contar até 60, você senta, abre os olhos e senta em silêncio. E aí eu, tipo, pra que ela tá fazendo isso, né? Mas eu gosto de experimentar a novidade, fui lá, beleza. E aí contei na minha contagem, 1, 2, né, mentalmente. Quando eu abri os olhos, ela tava com o celular mostrando, eu tinha ficado 1 hora e 25 segundos lá, 1 hora, 1 minuto e 25 segundos. Aí eu falei, putz, cara, aonde que veio esses 25 segundos a mais que pra mim eu tava no tempo, né? No meu tempo. Teve gente que ficou 2 minutos. Teve gente que ficou 40 segundos. Esse exercício tão prático mostra o quê? Que a gente precisa aprender a viver com pessoas que têm ritmos diferentes, que têm uma forma de funcionar diferente. E numa vida a dois, isso é uma das coisas mais difíceis. É a gente entender que o outro tem um ritmo diferente. Então, você precisa aceitar na prática que ele tem um ritmo diferente. Isso implica o quê? Que muitas vezes você vai se coçar para fazer tal coisa porque ele ainda não fez, ou porque ele tá fazendo devagar demais e você tá lá, meu Deus, e tudo. Não, se segura, cara, deixa ele fazer, para com esse controle, para com essa proatividade. Proatividade é legal, mas tudo tem um limite. Resolutividade é massa, mas tudo tem um limite também. Então você precisa dar o espaço para ele fazer. Ah, tá pendurando a roupa. Aí você fica assim, meu Deus, não é assim. Pendura direito, arruma, faz mais rápido isso, que a gente tem que sair logo, não sei o que. Aí você fica, não, me dá aqui. Não, cara, não é me dar aqui. Deixa fazer. Aceita o ritmo diferente. E por último, gente, é uma pergunta. Ele sabe que você não consegue imaginar a sua vida sem ele? Será que ele sabe disso? Porque eu suspeito que se você for uma mulher macho das que eu fui, eu suspeito que ele não saiba disso. Que ele ache, inclusive, o contrário. Que sua vida vai seguir, por mais que não seja verdade, que ele acha que sua vida vai seguir
fluir como um rio, ele estando nela ou não. E o Lehmann fala no livro, que eu vou agora indicar para vocês, a leitura, que ele fala que os homens trabalham, aí tem futebol, ou tem reunião com os amigos, tomam uma cerveja com os amigos toda semana, ou tem um esporte que eles gostam de fazer, eles fazem essas coisas, têm filhos e tudo, mas eles não pertencem a essas coisas. O homem, ele sente que pertence à família, ou ele precisa sentir que ele pertence à família, à mulher, que ele é necessário ali, que a família precisa dele. Sabe? Sorte daquele homem que tem um bom amigo. Mas, caso contrário, o homem, ele sente que ele pertence a uma família, a uma mulher. Mas será que o seu homem sabe que ele pertence a você? Que você não imagina a vida sem ele? Será que você demonstra isso pra ele? Ou suas atitudes têm demonstrado o contrário? Sabe? As minhas era tipo assim, cara, com ou sem você eu tô bem, apesar de não ser essa a verdade. Apesar de, na prática, é aquela coisa, você prefere viver algo ruim, doentio, do que olhar para suas feridas e entender que você precisa mudar. Aí você vive algo doentio ou ruim, continua sendo mulher macho, batendo na cabeça, não dá. Chega disso, sabe? Então, a última é com essa pergunta que eu fecho as dicas. Ele sabe que você precisa dele na vida dele? E como é que você mostra isso? Seguindo todas as dicas que eu dei antes. Admirando, decidindo em conjunto, não tomando decisões sozinha, elogiando, deixando de criticar ele na frente dos outros, aceitando que o jeito dele de fazer também é bom, simplesmente é diferente, seguindo todas as outras dicas, sabe? E muitas vezes a gente, mulher, desperta o bom que tem no homem, mas também o ruim que tem, e vice-versa. É uma troca também, né? Muitas vezes o outro consegue despertar também, ajuda a despertar na gente o nosso pior. E não é isso que a gente quer. Então, o livro que eu sugiro para vocês lerem é esse aqui, ó. Transforme seu marido até sexta-feira. O título desse livro é fantástico, vai me desculpar. Parece ser livro tipo assim, cara, eu não vou transformar até sexta, que é isso? Mas o livro, ele é fantástico, fantástico. Ele dá dicas concretas. É um homem que escreve. Eu gosto de livro escrito por homens, que falam sobre homens. Ele é psicólogo, é casado. E ele dá dicas concretas de como é que a gente pode, na prática, na comunicação, na forma como a gente fala. Algumas dicas que eu dei aqui, eu trouxe do livro. Como é que a gente pode aplicar isso no relacionamento, cara. Então, vocês, seguidoras raízes, leiam esse abençoado. Eu vou responder as perguntas já aqui. O que mais? Bom, e aí eu finalizo aqui, galera, dizendo que, pra mim, a maior beleza de um relacionamento, eu tenho que falar o resultado do meu teste com o meu marido, né? Mas pra mim, a maior beleza de um relacionamento é quando a mulher consegue admirar no homem o que ela não tem. E quando o homem consegue admirar na mulher o que ele não tem. E nós somos seres naturalmente diferentes. Apesar de iguais em questão de direitos, mas nós somos diferentes. E quando a gente aceita essas diferenças, principalmente a mulher aceita que ela não precisa bater de frente para mostrar que ela tem valor, para mostrar que ela é inteligente e tudo, não. Naturalmente, a gente já tem nossa força, cara. A gente pare, a gente gesta, a gente tem força, a gente tem coragem. Então a gente não precisa colocar esse, que muita gente até fala, né? Mulher quer ter mais pinto que muito homem. Você quer ter mais pinto que eu. Você quer ter... Então, assim, a gente não precisa botar esse pinto na mesa pra dizer que a gente... até porque a gente não tem. E que bom que a gente não tem, somos diferentes. E porque a gente não precisa provar pra ninguém a nossa força interior. E aí eu gosto sempre de finalizar com uma frase que dessa vez, na verdade, não é uma frase, são 4, né? Mas que eu coloquei assim, que ser mulher é reconhecer sua própria natureza e dela tirar sua força. Ser mulher é aprender a ser complemento. Ser mulher é admirar o divino. Ser mulher é descobrir a beleza no masculino. E eu acho que é isso. A gente é complemento. A gente, ao mesmo tempo que é inteira, a gente é diferente quando tá com um homem. A gente se complementa. E ter entendido isso pra mim, cara, trouxe os melhores efeitos possíveis. E aí agora, antes de eu começar a live que eu li pro meu marido, todas as 10, e aí eu li e falava assim, né? Tipo, deixa eu ver aqui a primeira. Falava, amor, deixa eu te perguntar uma coisa, eu quero que você seja sincero comigo. Aí eu perguntava assim,
Eu faço críticas sobre você, eu critico você na frente dos outros. Ele falou, não. Aí ele falou, faz críticas construtivas pra mim. Aí eu falei, putz, né? Tipo, massa. Aí eu falei, eu te elogio e admiro suas qualidades. Ele falou, sim. Onde que ele falou? Ele falou, eu falei, eu entendo o seu próprio jeito de fazer as coisas. Aí ele falou assim, não tanto. E eu sei que esse é algo que eu preciso melhorar, é um ponto que eu preciso melhorar. O resto, cara, eu pergunto o que ele pensa, eu não decido sozinha, ele falou que sim. Eu digo pra ele, ele participa e ele viaja muito. Ele participa do que tá acontecendo aqui em casa, sim. Eu demonstro interesse pelo que ele gosta de fazer. Ele falou, sim, amor, a gente tem interesses muito parecidos, mas eu acho que sim. Eu demonstro respeito, eu falo que você é importante pra mim. Gente, vocês não têm ideia de como que é validar isso com ele, eu sabendo. Ele nem sabe como é que foi minha história, meu relacionamento anterior, a Marcela de antes. Mas eu ter isso validado por ele é tão gratificante pra mim, porque eu falo assim, eu tô mais do que no caminho certo, eu tô conseguindo expressar pra ele todas as minhas mudanças que hoje são muito mais automáticas. Antes era um esforço tremendo eu ter que fazer um elogio. Tremendo, tipo, ai, parecia até que eu tava mentindo, sabe? Parecia que eu tava sendo falsa. Mas é porque não era normal. Então hoje, pra mim, ter essa validação dele é incrível, cara. Bom, falei demais, pra caceta. Deixa eu ver se dá tempo de eu responder as perguntas aqui. Essas lives deveriam chamar Alice no País das Maravilhas versus Realidades da Ju. Tapa na minha cara. Ai, Ju, mas esses tapas são bons pra gente acordar, não é? Linda, live maravilhosa. Estava precisando dessa autorreflexão. Que bom, Manu. Que bom. Já dei um tiro no pé em fazer comparações. Só me dei mal. Pior que foi no dia do meu aniversário. Putz, cara, não faz isso não. Eu já fiz isso também. Pior coisa que a gente faz na vida, eu já fiz isso. Falar isso pra ele não causa aquela coisa dele perder o interesse em nos conquistar? Mel, eu imagino que você deve estar perguntando das palavras de elogios, porque eu falei dessas coisas, né? De elogiar ele, ou de dizer que eu sou feliz por ter você na minha vida, eu te admiro como pessoa. Quando você tá com um homem, a necessidade desse homem é que você, aí, Mel, seja a fã número 1 dele. Então, quando ele sabe que ele tem dentro de casa uma fã, para que ele vai querer, por exemplo, conquistar outras? Sabe? E enganaram a gente dizendo que deixa ele correr atrás de você, viu? Não entrega tudo de bandeja assim também, não. Tudo tem seu contexto e sua forma de acontecer. Num casamento, no dia a dia, tudo que o homem quer é que a mulher dele, a que está dentro de casa, seja a que mais admira ele, a que precisa dele, a que quando ele viaja ela sente saudade, a que sente falta do jeito dele de fazer as coisas, sabe? Então não, você não vai estar correndo o risco dele perder o interesse, pelo contrário, você vai estar alimentando o interesse dele em te agradar, em te fazer feliz, em fazer suas vontades. E isso eu falo com total propriedade, com assim, porque é o que eu vivo, sabe? É o que eu vi funcionar ao contrário, assim como eu vejo funcionar isso, sabe? Então não, isso aí é crença que minhoca que botaram na nossa cabeça. Marcela, tem algum número de telefone que podemos falar no Zap? Manda direct pra mim aqui no Instagram. Eu respondo tudinho lá, mando áudio, mando vídeo, Sandra. Pode, Sandra é de Porto Velho, né? Beijão, amor, que saudade de você. Me manda aqui no direct do Instagram, tá bom? Que saudade. Bom, pessoal, o que mais? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Essas lives vão todas pro YouTube. Maricléia já tava lá no YouTube. Inteligente ela, que lá não trava, pelo visto. Então, quem quiser reassistir as lives, vai lá pro YouTube, se inscreve lá. Depois daqui, quando terminando essa live, eu vou pro canal do Telegram, mandar um áudio lá, contando uma sacada minha. Sempre eu faço, assim, sempre não, mas a tendência a partir dessa semana é eu fazer sempre depois das lives, jogar um conteúdo lá ainda mais profundo, mais complementar. Então, quem quiser, entra no meu canal do Telegram também. O link tá na bio aqui do Instagram, é só entrar lá. Eu acho que é isso, não teve mais perguntas. Vocês gostaram? Me digam. Ajudou vocês aí? Vocês se reconheceram como mulher macho? Teve a Manu aqui que riu da história da minha avó. Mas é isso aí, Manu. Essa é a realidade que a gente vem. E
E que a gente precisa aceitar. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida é aceitar tudo exatamente como foi. Acho que fiz quase tudo, mas o ciúme destruiu dele. Era muito inseguro. É complicado. Não tem. Muitas vezes a gente não consegue, com todo autoconhecimento e desenvolvimento, suprir uma loucura, um desajuste do outro. Então, fica tranquila. Tipo, simplesmente tem pessoas que a gente pode dar o nosso melhor, mas elas não têm pra dar de volta. Viu? E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês.